Noite linda para você acompanhar a notícia para trabalho, doutora Lucélia aqui de novo. Boa noite. E dessa vez vamos falar sobre pensão por morte? Exatamente. Boa noite a todos. Hoje vamos trazer um assunto aí bem pedido, né? Pensão por A morte. gente até começou já a falar disso em um outro vídeo, né? Exatamente. Mas aí aqui vai ter hoje um esclarecimento um pouquinho maior sobre o que é pensão por morte, né? Vamos começar aqui falando sobre quando é devida a pensão por morte. Bom, a pensão por morte, ela tem um fato gerador, né? Por óbvio, é a morte, né? E, infelizmente, é um fato doído, né? Para o familiar, mas que um dia, né? Todos sabemos que um dia todos nós vamos passar por isso. Então, o fato gerador é o óbito, né? O óbito do companheiro, do pai, da mãe. E então, assim, ele é devido quando ocorre o óbito desse segurado. Uhum. Tenho 55 anos e fiquei viúva. Vou receber a pensão por morte até quando? Bom, 55 anos, ela já é uma aposentadoria vitalícia. Acima de 44, ela torna-se vitalícia. Antes dos 44 anos, existem algumas regras, né, por tempo mesmo. Então, se a pessoa tem 30 anos, ela recebe por tal período, se ela tem 20 anos, por tal período. Essa idade que eu tô falando é do companheiro, do cônjuge sobrevivente, aquele que vai receber a pensão. Então, nesse caso específico, 55 anos de idade, ela vai receber vitalícia. Vai receber vitalícia. Exatamente. Quer falar um pouquinho sobre as outras idades? Você falou dos 20, dos 40 anos. Isso, olha, de cor eu não me recordo porque são várias, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem aí 26 anos e ela acabou ficando viúva, então ela vai receber aproximadamente aí por uns 12 anos por aí. No site do meu INSS, existe lá, se você jogar lá, pensão por morte, ele vai trazer uma tabela, né? Uma tabela com todos os índices, com todas as idades, exatamente certinho, com várias outras informações que auxilia também, né, o público e que é de suma importância. Uhum. Ó, o pai dos meus filhos faleceu em 2019 e outros em outro estado e não paga pensão alimentícia. Meus filhos têm direito à pensão por morte? Sim, super tem direito. Por mais que seja em outro estado, o grau aí de parentesco não é quebrado por conta da distância e nem pelo fato dele não pagar a pensão alimentícia, entendeu? Então, por eles serem filhos do falecido, eles têm sim o direito da pensão por morte e como eles são, provavelmente quem fez a pergunta, né, creio eu que estava falando de menores, né? Então, eles têm aí desde a data do óbito, porque são incapazes, né? Eles precisam aí de uma representação. Então, super tem direito e tem que sim buscar o INSS para que possa já receber esse benefício. E tem diferença, então, se eles são menores ou se eles são maiores? Porque, assim, quando a pessoa tem 18 anos, ela fala por si só. Então, ela vai atrás. Eu tive um caso onde um rapaz me procurou, ele tinha mais ou menos uns 20 anos e o benefício ia até os 21, né? Só que assim, ele estava buscando ainda na justiça uma confirmação da paternidade. Então, por isso ele não entrou antes. Então, quando ele entrou, quando ele me procurou, ele falou: olha, consegui aí comprovar que realmente o exame de DNA deu positivo. Então, por isso que agora eu estou buscando aí o meu direito ao benefício. É claro que abriu aí outros precedentes, né? Porque quando ele entrou com o pedido, lá em 2015, por exemplo, que ele era bem menor, ele não respondia por ele. Só que, assim, era um direito em que ele ainda não era convicto, não havia uma sentença, não havia um exame declarando que ele realmente era filho, né, do pai. Então, quando ele descobriu isso, a gente tomou as providências necessárias, demos entrada no benefício, ele recebeu até os 21, e também na justiça a gente recorreu em relação a esse período aí que ele ficou sem receber desde 2000 e tralalá, quando ele era criança ainda.
Então viram que tem diferença, né? Aí aqui tem um caso bem interessante, né? Meu pai faleceu e não era beneficiário do INSS. Tenho 16 anos, posso solicitar o benefício? Outra pergunta que é característica daquele depende. Porque, às vezes, o falecido, ele não era aposentado, não recebia um auxílio-doença, então, ou seja, ele não era beneficiado. Mas ele estava em dia com as contribuições, era um funcionário CLT, ou então ele era um autônomo que pagava regularmente o INSS. Então, se ele estava em dia com as contribuições, esse adolescente ele tem direito sim à pensão por morte. Ou se estava não só em dia, ou quando estava dentro do período da graça. Se ele estava dentro do período da graça, que pode ser de 12, 24, estendendo-se até 36, aí pode ser que consiga sim o benefício. Então vocês perceberam que tem a alternativa, né? Pode ter a chance de receber o benefício. Meu esposo contribuiu até abril de 2021, ficou doente e, devido a essa doença, não conseguiu trabalhar mais. Ele faleceu em maio de 2023 e o INSS negou o pedido de pensão. O que eu posso fazer? Recorrer. Recorrer. Porque se ele contribuiu até abril de 2021, é isso? Abril de 2021 e ficou doente e, devido a essa doença, não conseguia trabalhar mais. E faleceu em maio de 2023. Então, ele saiu, provavelmente ele saiu da empresa porque ele estava doente, né? Então, por isso que ele parou de contribuir. Então, ó, se ele saiu em abril de 2021, abril, maio, junho de 2022, completou aí o período de um ano, que é o segundo mês subsequente. Então, ou seja, ele faleceu em maio de 2023, então ele estava dentro dos 24. Se realmente ficar constatado que ele estava incapaz e por isso ele não contribuiu, esse período aí, esse período da graça, ele se estende até os 36 meses, que no caso desse exemplo, se estenderia aí para o 24. Então tem direito sim. Tem direito sim. E ex-mulher possui direito de pensão pós-morte? Ex-mulher divorciada, casos assim? Olha, vamos lá, eu tive até um caso assim no escritório. A minha cliente me procurou porque o ex-marido dela havia falecido. E ela falou assim: eu queria saber se eu tinha um direito, né? Meu ex-marido. E ele já era casado de novo. O que acontece? Quando eles fizeram o divórcio, foi realizado o divórcio, ficou determinado que ele ia pegar uma pensão para ela vitalícia. Então, ele pagava uma pensão alimentícia para ela. Então, como ficou determinado através de sentença que ela recebia essa pensão, então foi comprovado, toda essa documentação foi enviada ao INSS e mesmo sendo ex-mulher, né, ex-cônjuge, ela teve direito sim a receber esse benefício. E aí o benefício, as cotas foram divididas entre, como ele não tinha filho menor, ficou dividido entre a atual mulher e a ex-mulher. Uhum. E aqui está dentro do meu campo, né, da pessoa com deficiência, né? Minha mãe faleceu e tem uma irmã deficiente, mas possui 54 anos de idade. Ela tem direito a receber a pensão? Bom, vamos lá. A regra do INSS é que o filho dependente ele receba até os 21. Essa é a regra do INSS. Mas no direito existem exceções. Nesse caso dessa pergunta, quando a pessoa, né, a mãe faleceu, ela já era considerada deficiente. Né? Então, se ela já era considerada deficiente, ela tem direito, sim, mesmo possuindo 54 anos de idade, a receber a pensão que era da mãe. Ela tem direito. Inclusive, o benefício de pensão por morte, ele pode ser acumulado com outros benefícios. Por exemplo, no caso de aposentadoria por invalidez. Tive um caso no escritório, onde a pessoa, ela era uma moça, né, que ela tinha 26 anos, mas ela era declarada deficiente, e o pai veio a óbito. E por ela ter sido declarada deficiente antes do falecimento do pai, ela teve direito à pensão por morte. E esse é um exemplo clássico. Tive um outro caso no escritório, que era um caso de um rapaz que ele trabalhava, e ele teve um acidente de moto,
e por conta desse acidente ele ficou acamado. Então, como ele estava em dia com a contribuição, estava com tempo, ele recebeu aí, foi pedido, ele recebeu uma aposentadoria por invalidez. Então, ele se aposentou por invalidez. Só que nesse meio tempo a mãe dele faleceu. E aí, mesmo ele tendo o benefício de aposentadoria por invalidez, nós demos entrada ao benefício de pensão por morte, porque ele já era considerado ali deficiente, porque ele estava numa cama, e aí foi concedido o benefício de pensão por morte para ele. Então, ele tem dois benefícios: aposentadoria por invalidez e o benefício de pensão por morte. Dois benefícios. Exatamente. Tem mais algum case para contar pra gente? Temos sim. Pensão por morte, infelizmente, é um tema difícil de falar e de lidar, porque a gente lida com a dor das pessoas. Então, são casos que tem uma demanda, infelizmente, grande. E então, assim, cases são vários. Eu lembro de um caso, de um acidente de um jovem, e ele faleceu e deixou um menininho. E a mãe me procurou para que nós dessemos entrada no pedido de pensão por morte, porque ela não tinha condições de mexer com isso, porque foi repentino e foi muito difícil para ela lidar com isso. Então, quando eu dei entrada no benefício de pensão por morte, infelizmente, quando eu dei entrada, já havia um outro benefício vinculado ao CPF dele. E aí o que foi descoberto aí, que ele já tinha um outro filho, que não era de conhecimento dessa pessoa, da atual esposa, que estava aí sofrendo, então foi uma situação muito difícil de conversar, de explicar que esse benefício teria que ser dividido para as duas crianças. Então foi um caso assim que me marcou muito, né, desse menininho, mas não houve, não teve o que ser feito, foi dividido o benefício, porque a outra criança também tinha direito, e a gente deu entrada e esse menininho teve direito aí a esse benefício. Mais um? Uhum. Certo. Lembro de um caso de uma mãe que me procurou, que o pai havia falecido num outro estado e que ela não tinha nenhum contato, nenhum documento sequer, não sabia nem onde ele havia sido enterrado. E o escritório faz esse tipo de trabalho, a gente vai atrás, né? A gente tem alguns meios que nos ajudam a buscar informações. Então, conseguimos achar a certidão de óbito, conseguimos aí inúmeras declarações, e o curioso disso é que ele faleceu, o pai dessas crianças, ele faleceu sem brincadeira, faltando 2 dias, para que a qualidade de segurado dele fosse expirado. Então, quando ela deu entrada no INSS de forma administrativa, esse benefício foi negado. Mas quando ela chegou com o caso e foi feita a análise, eu falei, puxa, temos 2 dias aí, então eu vou lutar por esses 2 dias. Então, nós demos entrada na Justiça Federal. Na Justiça Federal, consegui provar que ele realmente tinha 2 dias aí, dentro do período da graça. Aí a gente ganhou, o INSS recorreu, aí a gente ganhou de novo, o INSS recorreu. Eu sei que a gente durou aí uns 5 anos no processo, mas conseguimos aí vencer a batalha, e as crianças recebem o benefício de pensão por morte devido ao falecimento do genitor deles. Que bacana, né? E agora, assim, né, chegou aquele momento de quem quiser saber outras informações, como é que faz? Claro. Então, nós temos os nossos canais, né, que todo mundo conhece. Instagram, que é Advocacia Discrepante. Temos aí o WhatsApp, que é o 11 94288 4412. Temos o site que em breve estará no ar, que é o www.advocaciadiscrepante.com.br, e o nosso e-mail, o celdiscrepante@gmail.com. Bem, agradeço a doutora Lucélia, agradeço isso que está do outro lado das câmeras e quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau!